Boa noite, gente. Boa noite. Vamos chegando. Boa noite para mais uma live deliciosa. Boa noite, Cleidiane. Tudo bom com você? Bem-vinda, viu? Muito bem-vinda aqui para nossa live. Qualquer coisa é só perguntar, tá bom? Estou aqui para responder. Esperar mais um pouquinho o pessoal chegar para eu já começar sem demora essa live aqui, que vai ser um recheio maravilhoso de maracujá para ovos de Páscoa, para bombom, pode ser feito para bolos também. Uma delícia e super econômico. E esse recheio é o que eu faço para os churros. Então o pessoal adora, principalmente com essa caldinha que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje, né? Olá, Daniele, tudo bom? Boa noite, bem-vinda, gente, bem-vinda, tá bom? Eu vou começar, porque a gente tem sempre aquele pouco de tempo aqui no Instagram, eu quero que vocês peguem o passo a passo, eu vou dar mais atenção para o recheio, tá bom? Vou ensinar também como se faz essa caldinha, vou explicar como é que se faz, tá bom? Mas é muito simples, muito básica, é feito com o próprio maracujá, a calda, tá? E ela faz todo o diferencial aí, tanto na sobremesa quanto numa torta de maracujá. Pode ser colocada também, eu coloco nos churros, toda vez que eu vendo churros com o recheio de maracujá, eu faço questão de colocar a caldinha em cima. As clientes adoram esse diferencial, esse azedinho que essa caldinha dá, tá bom? Então, assim, é uma receita super simples, mas ela é muito, muito eficaz, porque ela deixa realmente, o brigadeiro fica realmente com sabor de maracujá. Então, vamos lá? Então, vou aqui já misturar aqui os meus ingredientes. O que eu vou precisar? Tô com a minha panelinha aqui de fundo grosso. Tá bom, gente? Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui a câmera para vocês poderem ver tudo certinho, tá? Depois eu vou mudar a posição da câmera porque a gente vai rechear o ovo de colher com esse recheio de maracujá e a calda também de maracujá, tá? Vou usar, assim como eu fiz na live passada, vamos usar o bico de confeitar para estar recheando, tá bom? Esse ovo também vai ficar bem lindinho, tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, vou precisar aqui para fazer esse recheio, que é a base de leite condensado, tá? Você pode usar o leite condensado da sua preferência. Gosto muito desse aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou fazer meia receita, porque já tem meia receita pronta, já frio, né? Pra gente poder utilizar aí na nossa live. Então, eu vou colocar aqui. E você que é de outra cidade, não é da minha cidade aqui em Minas Gerais, me diz aí se você encontra esse leite condensado C1000 na sua cidade, tá bom, gente? Porque eu já vi muita gente falando que não encontra, por exemplo, em São Paulo, a pessoa não encontra esse leite condensado C1000. E aqui é muito fácil a gente encontrar, tá bom? Ele é muito bom, ele é muito parecido com o Itambé também. Certo, gente? Coloquei aqui meia caixinha de leite condensado, tô usando creme de leite, tá? Qualquer marca também, tô usando Nestlé hoje. Então eu vou colocar mais ou menos umas 50 gramas aqui, vou colocar olho, mas seria 1/4 de caixinha, tá bom, gente? Mais ou menos umas 50 gramas aí do creme de leite. Vou misturar aqui e vou levar ao fogo. Vai ser bem rapidinho essa parte, porque eu só tenho um pouquinho de leite condensado aqui, tá? A panela vai ficar bem quente, então rapidinho ela vai chegar no ponto, porque não é o ponto de enrolar. Então essa parte não vai demorar nadinha, tá, gente? Então, vou colocar aqui meu foguinho. Baixar só um pouquinho, que esse fogo é bem forte. Credo, que delícia! Também acho, tá? E esse recheio, gente, ele fica muito bom no ovo de Páscoa. Muito bom mesmo, tá? E também nos bombons que você fizer para os ovos. Um dos carro-chefes do sabor, né, de recheio para ovo de Páscoa é realmente o maracujá, gente. Tem que ter o maracujá como opção aí no seu cardápio de ovos de Páscoa, tá? Assim como o beijinho sai bastante,
o brigadeiro e o ninho também sai bastante, tá? Mas sempre tem bastante gente que pede aí o de maracujá, porque eles gostam muito desse azedinho, né? Vou aumentar só um pouquinho aqui o fogo. Aqui vai ser bem rapidinho mesmo. Não tô colocando hoje a glucose que eu coloquei na live passada, fica como opcional aí para vocês. Para que vai me servir a glucose? A glucose é um açúcar invertido que vai fazer com que o seu brigadeiro, o seu recheio, demore um pouquinho mais para cristalizar, tá bom? Só que uma característica da glucose é que se você colocar demais, o seu brigadeiro, o seu recheio fica meio puxa-puxa. Então tem que tomar bastante cuidado de colocar pouco, tá bom? Porque ele deixa mesmo o seu recheio ou o seu brigadeiro um pouquinho mais firme, mas ele demora um pouquinho mais para cristalizar. Hoje eu não tô colocando aqui a glucose de milho, tá bom? Mas se você quiser aí deixar a validade do seu recheio um pouquinho maior, você pode colocar sem medo, tá bom? E uma curiosidade, adoro dar umas dicas aí para vocês. Uma curiosidade é que quando eu vendia brigadeiro, normalmente a gente coloca um espessante natural no brigadeiro, tá? A glucose vai servir. E depois de um tempo eu aprendi, gente, que a farinha de trigo também é um espessante. Também vai fazer com que o seu brigadeiro não cristalize tão rápido e chegue no ponto mais rápido. E não fica gosto de farinha de trigo de jeito nenhum. Então é bem legal. Para cada caixinha de leite condensado, você coloca apenas uma colher de sopa de farinha de trigo. Mexe, né, primeiro, antes de levar ao fogo. Dilui bastante para não deixar nenhum gruminho, tá? E ele serve aí como espessante para o seu brigadeiro. Fica a dica aí, se você não experimentou, experimenta que é bem bacana, tá? Não fica nenhum gosto residual no brigadeiro. Ó, gente, já deu aqui, tá? Opa, quase derrubei. Ninguém viu. Ó, já deu aqui o ponto, ó. Tá vendo? Vou mexer bem aqui. Eu falei pra vocês que é bem rapidinho, porque esse fogo é alto, a panela é boa e a quantidade é pequena. Então, ó, esse ponto aqui, ó. E para dar o gostinho de maracujá, é uma coisa tão cara, olha, vocês nem encontram no mercado. Vocês nem encontram fácil, viu? Eu vou usar, gente, o Tang, o famoso Tang de maracujá, tá bom? Eu dou preferência para o Tang. Aí, vai ficar com gosto artificial? Depende. Depende a quantidade que você colocar, ok? Se você colocar uma quantidade certa, que deixa um sabor de maracujá, mas não muito que deixa um sabor artificial, vai ficar maravilhoso, é o que eu faço e todo mundo ama esse recheio, tá? E por que eu quis dar a dica aqui do maracujá, do Tang de maracujá? Porque eu já trouxe aqui um brigadeiro de colher feito com o suco de maracujá, tá? Mas para cada maracujá, o sabor é diferente. Se o seu maracujá tiver um pouquinho mais aguado, então o seu brigadeiro não vai ter gosto de maracujá, tá? E também usar um suco concentrado de maracujá, eu não gosto porque tem aquele gosto residual amargo que fica muito ruim, não lembra nada ao natural, tá bom? O Tang, por incrível que pareça, ele dá sabor, ele deixa um sabor bem característico de maracujá. E vou confessar para você que de todas as pastas saborizantes que eu já testei, cara ou não, eu não obtive um sucesso quanto obtive com o Tang de maracujá. Porque você coloca aqui a pasta saborizante, tá? E ele não pega um sabor natural do maracujá.
do maracujá. Também fica um resíduo assim que pro meu paladar eu não gosto, tá, gente? Eu não gosto. Então, desde que eu testei o de Tang, eu não mudo e você pode também colocar nos seus bolos, tá? Então, qual a quantidade que você vai colocar? Não tem uma quantidade certa, você tem que testar na sua casa, fazer esse recheio e colocar uma pequena quantidade e experimentar. Conforme você vai colocando mais, você vai experimentando a ponto que não ultrapasse aquele limite de ficar artificial, ok? Então eu vou colocar um pouquinho aqui. Então eu coloco somente depois que eu já fiz o brigadeiro, tá? Coloquei mais ou menos aqui uma colherinha de café, só para vocês entenderem a quantidade, tá? E agora eu vou misturar aqui. Então, ó, misturei aqui. Só de olhar eu sei a quantidade que eu devo colocar, porque eu sempre faço. Mas como eu falei para vocês, é necessário que vocês façam a primeira vez, experimentem, tá bom? E vejam se agrada. Eu vou dar um desafio para vocês de fazer assim. Faz um brigadeiro branco, divide em 3, 4 potinhos ou 3 potinhos, tá bom? Mistura o Tang em um, mistura o suco natural em outro. Se você tiver pasta concentrada, mistura no outro, tá bom? Ou então mistura um suco concentrado no outro. E aí você vai experimentar cada um, depois você vai resolver qual que tem mais sabor de maracujá. Eu desafio, eu creio que o de Tang vai ter um sabor mais forte de maracujá, certo? E uma dica econômica, tá? Que você vai te suprir aí no sabor do maracujá, certo? Aí, o que eu costumo fazer? Sempre que eu faço um recheiozinho desse, eu gosto de acrescentar um pouquinho de corante, tá bom? De corante amarelo, para poder dar uma cor mais apetitosa. Não é obrigatório, mas eu gosto, tá? Porque eu acho que fica mais corzinha de maracujá, sabe, gente? Então, vou misturar aqui para mostrar para vocês. Ó. Com a luz parece que tá um pouco mais claro, mas ele tá mais amarelado. Aí você coloca um pinguinho de corante, testa. Quiser um pouquinho mais, você testa de novo. Tá bom, gente? Então, esse aqui tá um pouquinho mais grossinho, porque eu fiz mais ou menos um ponto de bico, então ele não tá um brigadeiro de colher que vai escorrer, tá? Tem que tomar um certo cuidado com isso. Tem que ser cremoso, mas não líquido, tá? Então, tomem cuidado. Senão você coloca alguma coisa em cima, afunda, não fica legal, tá? Como eu tô sem potinho aqui, eu vou deixar aqui na panela, mas eu já tenho aqui, como sempre, um já pronto. Então, tá aqui, do mesmo modo que eu fiz com o de frutas vermelhas, eu tenho também aqui meu brigadeiro já frio, também envolto do plástico filme, porque eu vou usar na manguinha de confeitar, da mesma forma que eu fiz na live passada para quem estava. Ficou lindo, Tadá? Obrigada! Com Tang de limão eu não testei, tá? Não testei porque eu creio que vai ficar, assim, um sabor muito artificial. Então, eu preferiria usar uma pasta saborizante tipo limão siciliano, que seria mais viável, tá bom? De uma boa marca, eu usaria o de limão siciliano se eu fosse fazer. Ou então, eu faria o brigadeiro branco, colocaria o suco de limão, do jeito que eu ensinei. Tem um vídeo lá no meu canal explicando como é que eu fiz o brigadeiro de colher de limão, então eu faria daquela forma. Não quer colocar suco? O que você pode fazer? Você pode fazer o brigadeiro branco e só colocar as raspas de limão no final. Assim como eu coloquei o Tang no final, depois que o brigadeiro já estava pronto, você pode fazer a mesma coisa com raspas de limão. Então você raspa, sem pegar aquela parte branca para não amargar, deixa ali de canto e vai fazendo o seu brigadeiro. Desligou o fogo, você acrescenta as raspas de limão,
que o calor vai fazer com que o óleo da casca comece a soltar, né? Solta bem pouquinho, mas deixa aquele aroma, aquele saborzinho gostoso, tá bom? Você não pode colocar junto com o leite condensado quando você vai começar a cozinhar, porque ele amarga e ele fica escuro no meio do brigadeiro, não é legal, certo? Então é isso, fica a dica do limão. Tenho aqui, né, pronto o meu recheio frio, tá bom? Top demais! Obrigada! E, gente, eu tenho aqui também a minha calda. Olha que calda linda de maracujá. Eu optei por não fazer aqui junto com vocês essa calda, mas eu vou explicar para vocês como é que se faz, porque é muito simples. Por que eu não optei em fazer junto com vocês? Porque não ia dar tempo. Eu teria que levar para o fogo, deixar ferver, deixar reduzir, esfriar, para depois estar usando, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês, depois eu vou deixar a receita lá no Telegram, tá bom? Do passo a passo, mas é muito, muito simples. Vou explicar como é que foi. Como é que eu fiz? Você pega a polpa, né? Você pega a polpa do maracujá, compra uma que esteja bem pesadinho, tá, gente? Um maracujá grandinho que esteja bem pesadinho. Se não você abre, não tem nada. Aqui eu até deixei um pouquinho aqui para depois fazer uma frescurinha na hora de tirar foto. Abre ele e peneira, tá bom? Peneira essa polpa, deixando cair somente o suco. Somente o suco, para tirar as fibras, não cozinhar junto, tá bom? Então, para cada um maracujá, você vai colocar 2 colheres de sopa de açúcar, tá bom? Na panela. Aqui, eu deixei com a sementinha. Então, primeiro eu peneiro tudo, deixo sair todo o suquinho dele. E aí, um pouquinho, uma parte da semente que ficou, eu volto para a panela. Então, eu não volto tudo, porque senão vai ficar mais semente do que a polpa, do que o suco, tá bom? Então, para ficar assim, com a sementinha, não tanto, né? Você pode voltar assim um pouquinho para a panela. E aí, eu coloco uma colherzinha de água também, porque conforme eu vou reduzindo ali, vai evaporando muito, né? Então, eu prefiro diluir um pouquinho na água para evaporar mais essa água e vai ficando mais concentrado, é coisa rápida, tá bom? E ele vai reduzindo e ficando mais grossinho. Quando ele começar a ficar um pouquinho mais grossinho e que você vê que ele está reduzido e não está mais fazendo muita borbulha, né? Muita espuma, é porque ele já tá bom. Aí você desliga o fogo, tá? E aí quando ele esfriar, ele vai ficar um pouquinho mais grossinho assim, tá bom? Um pouquinho mais grossinho assim. Aqui, gente, é maravilhoso. Isso aqui no sorvete é maravilhoso, na torta é maravilhoso, uma gelatina de maracujá com creme é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso em qualquer lugar, no churros, né? Só que no churros eu não coloco a semente porque eu uso a bisnaga, certo? Aí qualquer dúvida vocês me falam que eu passo novamente a receita para vocês dessa calda, ok? Então, mais ou menos é como se estivesse fazendo uma geleia com a polpa do maracujá. E ele vira realmente uma geleinha, né? Aqui eu vou preparar meu bico de confeitar e vou mudar a câmera para vocês conseguirem ver bem os detalhes aí. Então, deixa eu pegar uma tesourinha e também aqui a minha manguinha de confeitar. Então, assim como eu expliquei na live passada, eu abro o plástico filme, coloco o recheio quente mesmo aqui, tá? E aí eu fecho fazendo essa bolsinha aqui, tá bom? Aí essa parte, ó, vou colocar aqui dentro. E aqui eu tenho um adaptador de bico, tá vendo? Como tá bem pequenininho, eu vou tirar ele aqui para puxar aqui o meu recheio. Tá vendo, ó? O biquinho tem que sair por aqui, senão eu não consigo puxar, ó. Tá? Que
agora que eu vou cortar ele, porque aí não suja o resto da manga. Eu corto ele aqui. E volto com o meu adaptador aqui. Então, para isso que serve esse adaptador. Porque você pode trocar também esse bico por outro bico sem precisar tirar o recheio daqui, tá? E é super acessível, super baratinho. Tem para esse tamanho de bico e também tem adaptadores para esse tamanho de bico aqui. Tá? Facilita muito a vida de vocês, principalmente vocês que fazem bolo confeitado com chantilly. Porque às vezes você precisa trocar de bico e você tem que tirar do saco, colocar em outro saco com outro bico e tudo mais. Então não precisa, tá, gente? Agora o que eu vou fazer? Vou mudar vocês aí de lugar, tá? Deixa eu tirar aqui. Vou colocar a bailarina aqui para ficar mais alto. E eu preparei, gente. Eu preparei um mini ovinho, tá bom? Eu deixei assim, decoradinho, para vocês verem. Vou pegar com a mão aqui, ó. Fiz uma basezinha. Esse ovinho aqui é o que a gente usou na live passada, tá bom? Então, dessa vez eu utilizei um maior. Se vocês quiserem saber o número da forma, eu posso dizer agora para vocês. O pequenininho, a forma é esta aqui, BWB 846, e o ovinho maior é a forma 308, tá? Da Porto Formas essa aqui, mas também tem da BWB desse mesmo tamanho, que é um ovinho de 100 gramas, tá bom? Então aqui é um ovinho de 50 gramas e aqui um ovinho de 100 gramas, certo, gente? Mas eu sempre coloco para vocês lá no canal do Telegram. Então eu fiz uma pequena decoração, tá? Eu fiz uma casquinha do ovo de 50, fiz uma casquinha do ovinho de 100, depois eu fiz esse charminho aqui com chocolate fracionado, tá? Para ele poder dar esse caimento e secar mais rápido. Então eu fiz com chocolatinho fracionado. Poderia fazer com chocolate branco também, mas para dar um bom destaque, eu resolvi fazer dessa forma aqui. Então ficou bem bonitinho, né? Vou puxar mais para cá. E aqui, gente, ó, só apertar que o recheio vai começar a sair, tá bom? E eu vou rechear esse ovo aqui, mas antes disso, você pode, se você quiser, tá, ó, tá aqui a minha caldinha, deliciosa, olha o ponto dela, tá? Você pode fazer sem a semente, se você quiser, às vezes a cliente não gosta de semente, você pode colocar, ó, vou colocar aqui no fundo, ó, aqui no fundo do meu vinho, eu vou colocar um pouquinho da caldinha sem a semente, tá? Porque aí o cliente não vai ter surpresa na hora de morder, porque de repente ele não gosta, né? Mas em cima eu vou colocar porque aí a cliente já vai enxergar, né? Enxergar que é semente. Dentro do recheio, às vezes não vai enxergar, vai achar estranho, tá bom? Então só vou dar uma meladinha aqui, porque é uma caldinha super gostosinha. E um pouquinho já faz bastante diferença, tá bom? Esse biquinho tá muito pequenininho, eu vou trocar para rechear, tá? Não tem problema, é só tirar aqui, ó. Vou tirar o bico, só para poder rechear melhor, tá? Senão eu vou ficar um ano aqui tentando rechear, porque o biquinho é muito pequeno. Pronto, gente, ó. Mais um pouquinho. Vou segurar aqui um pouquinho para ajudar. E agora eu vou fazer umas pequenas pitangas aqui, que eu amo fazer pitanga.
Aperta, engorda, para de apertar e puxa. Aperta, engorda, para de apertar e puxa. E o cheirinho aqui tá maravilhoso. Tô fazendo bem recheadão, ó. Certo, gente? E aí preparei aqui para vocês uns confeitos aqui de raspas de chocolate, tá bom? Daquela Calibô, né? Esses confeitinhos, vou jogar aqui por cima. Eu acho que o maracujá combina muito com chocolate branco, certo? Coloquei aqui, olha que lindinho. A casquinha também eu fiz amarelinha de propósito, tá, gente? Você pode ver que tá um pouquinho mais amarelinha essa casquinha, tá? Para dar um bom contraste aí com o chocolate branco e também o chocolate preto. E agora eu venho com a minha caldinha, deliciosa, não precisa exagerar. Também você vai colocar estrategicamente para tirar aquela foto bem bonita. Aqui eu gosto de colocar sementinha, para parecer mesmo que é de maracujá, né, gente? Certo, gente? Olha que coisa mais linda. Olha isso. Deu água na boca agora. E você vê que o chocolate deu todo um contraste também, né? Ó, chocolate preto deu todo um contraste na casquinha. Então você pode fazer isso. Se você quiser também deixar uma coisa mais brilhante, que vocês sabem que eu gosto muito de brilho, né, gente? Então vocês podem também passar um pó dourado aqui em todo ele, deixando uma coisa mais brilhante, mais sofisticada, se vocês quiserem, tá bom? Mas só assim, ó, já ficou bem apetitoso, não é mesmo? Eu adorei essa aula. Foi uma aula até que rápida, né? Se eu fosse ensinar a fazer essa calda, não ia ser tão rápida assim. Tá bom, gente? Deixa eu tirar vocês daqui agora, para mim voltar a falar com vocês. Olha isso, gente. É de comer com os olhos, sim, senhoras. Muito bom mesmo. Tá bom? Façam, me marquem. Fala se vocês gostaram do sabor, tá bom? Porque vale a pena e você tirar uma foto dessa vai fazer com que a sua cliente se apaixone logo de cara e queira encomendar um ovo desse, né, gente? O que vocês acham? Vende ou não vende? Eu acho que vende, né? Então é isso, moçada. Vamos tirar um print para vocês me marcarem lá depois? Vou colocar aqui. Que bom que vocês ficaram, viu, gente? Estou muito feliz. Vocês aprenderam mais uma e fiquem ótimo no bombom. No bombom você também pode colocar no fundo do bombom a caldinha e depois vem com o recheio por cima para dar aquele contraste quando a sua cliente morder esse bombom e ela achar uma caldinha ali no meio, tá bom? Vamos tirar? Então, peraí. 1, 2, 3 e... Foi, gente. Será que foi? Se não foi, vocês falam que eu faço de novo. Vende muito, né, Bruna? Eu também acho. Foi, né, Tadá? Vende muito, vende demais. Opção simples para você usar o Tang. Qual que é o diferencial desse recheio?
Se você usar apenas o Tang, pode ser que é um simples gosto de maracujá, que é bem melhor do que muitas pastas saborizantes por aí, tá? Pode ter certeza, porque eu já testei. Então, o Tang vai trazer esse diferencial de trazer esse sabor do maracujá para o seu recheio, tá bom? Apesar dele ser algo artificial, mas ele traz um sabor agradável usando com cautela. Mas a diferença, eu tô aguando a boca, vocês perceberam? Mas a diferença aqui, nessa junção do Tang de maracujá, vai ser essa calda natural do suco, né, da polpa do maracujá, que vai trazer essa naturalidade para esse recheio. Então, eu indico vocês fazerem sim o recheio, mas também colocarem a calda como opção, tá? E vocês podem fazer do jeito que eu falei. Certo, gente? Então é isso, foi uma live até que rápida, né? Eu acho que eu bati o recorde aqui, mas eu poderia fazer um coelhinho, eu poderia fazer tanta coisa. Em falar em coelhinho, eu fiz um vídeo, um pequeno tutorial de coelhinho. Eu poderia colocar aqui em cima, só para vocês verem que tudo dá para se decorar com pasta americana. Eu já tenho ele pronto, eu vou pegar para vocês. Ele tá bem aqui, ó. Tem o coelhinho que eu fiz, né? E tem aqui o rabinho do coelhinho. Vamos testar? E tem também a cenourinha. Deixa eu virar. Aqui, gente, vocês sabem que eu amo dar uma... Se eu fosse colocar, ó, a cenourinha ensinei lá Fiz um tutorial rápido, mas eu acredito que dá para vocês verem muito bem, né? Essa cenourinha como se faz, tá bom? Só que aqui, posso colocar aqui. E pronto, ó. Já tenho um ovo personalizado. Deixa eu girar de novo, porque eu fico mexendo na câmera. Já tenho um ovo personalizado simplesmente, ó, com uma cenourinha, tá bom? Pode ser maior, pode ser menor, tá? Eu vou tirar essa cenourinha daqui e vou colocar o rabinho do coelho. Olha aqui. O coelho tá mergulhado nesse recheio maravilhoso de maracujá, olha só. Então, tudo nessa vida, deixa eu colocar mais centralizado aqui. Ó. Tá? Eu tenho até... Deixa eu pegar aqui, gente. Deixa eu parar minha mão aqui rapidinho. Que eu tenho até, ó, uma cenourinha menor. Que eu não consigo ver com aqui. Pronto, gente. Olha, tenho já um ovo, além de bonito, saboroso, decorado com uma pasta americana, tá? O vídeo desse rabinho eu vou colocar amanhã, um tutorial também. Ele é meio rápido, mas dá para você ver bem como é que se faz, porque ele é muito simples de fazer, tá? Você vê que é uma bolinha em cima de outra bolinha, os pezinhos, as almofadinhas do pezinho. Ele é muito básico de se fazer, tá? Usa o CMC para deixar durinho, né, para secar mais rápido. E aí você já tem um ovo com decoração em pasta americana que as minhas clientes amavam quando eu colocava um coelhinho, uma cenourinha. Todo ano ela perguntava para mim: Thaís, vai ter o coelhinho? Você põe o coelhinho para mim? Ah, é pro meu filho, põe o coelhinho. Então, assim, os meus ovos de colher, todos eles iam com alguma decoração em pasta americana. Seja o coelhinho assim, seja a cabecinha, seja a cenourinha, tá? Eu fazia questão de dar como se fosse um brinde para a pessoa, tá bom? E elas voltavam todos os anos por conta disso. Se eu quiser... Tô trocando aqui, gente. Se eu quiser tirar esse bumbumzinho e colocar a cabecinha, pronto, eu tenho também a opção da cabecinha, tá bom? Eu vou subir esses tutoriais no Instagram, mas eu vou deixar o passo a passo mais lento no YouTube, certo? Porque aí vocês aprendem também a fazer com calma,
porque lá no canal vai ser mais viável para vocês aprenderem. Vocês querem? Se você falar sim, eu quero, eu ponho. Se vocês falar que não precisa, eu só coloco no Instagram o tutorial em velocidade 3. Se vocês acharem que dá para pegar em velocidade 3, eu deixo na velocidade 3, vocês pegam lá o tutorial. Se não, eu coloco também o passo a passo no YouTube, que vai estar um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais explicado e um pouquinho mais contraído, né, Tadá? Você quer, Marília? Ah, Tadá também quer. Então tá bom, gente. Vocês gostaram assim? Olha só, eu posso colocar Posso colocar aqui, ó, essa cenourinha. Olha lá, gente. Certeza, Marília? Olha lá, hein? Então tá bom, gente. Muito simples de fazer, né, Karen? Deixa eu virar de novo. Que legal, gente. Obrigadão pela presença de vocês. Ó, enrolei, falei, coloquei até decoração e ó, falta 5 minutinhos ainda. Mas tô muito disciplinada, viu? Gente, muito obrigada. Agradeço vocês mais uma vez pela presença de vocês, tá bom? Vou colocar o vídeo lá, pode ficar tranquilo. Já vou editar esse vídeo hoje para colocar amanhã mesmo lá no canal da receita do brigadeiro. E aí eu subo lá também, edito e subo lá os coelhinhos, o rabinho, a cenourinha. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma decoração muito simples, mas que agrega um valor surreal para o seu produto. Para os seus ovos de Páscoa, pelo menos de colher, você pode fazer no de colher. Depois você pode fazer só para criança, tá bom? Só nos ovos infantis você dá esse diferencial aí para as mães dar para os filhos, tá bom? Não precisa colocar em todos se você não quiser, mas você vai ter que perguntar, né? Qual que se é infantil, se não é, se é menina, se é menino. Se você quiser colocar uma gravatinha azul, rosa, ou fazer todos iguais para você só colocar, tá? Pode ter certeza que você fideliza a sua cliente assim, ela volta todos os anos só por conta desse diferencial. Você pode simplesmente não precisa nem mudar o valor do teu cardápio, porque esse coelhinho é uma coisa muito barata de se fazer, gente. Então aqui você não vai pensar em lucrar com o coelhinho. Você está pensando nesse momento em fidelizar a sua cliente para as próximas Páscoas. Aí nas próximas Páscoas você pode até agregar um pouquinho o valor no que tiver coelhinho do que não tem o coelhinho. Certo, gente? É uma dica que eu dou para vocês porque eu fiz isso e só me rendeu mais clientes todos os anos, tá? É um diferencial. Então, vamos sair da caixinha, pensar fora da caixa, né? Não fazer o que todo mundo está fazendo. Vamos fazer coisas que ninguém está fazendo, tá bom, gente? Que eu quero sucesso para vocês, certo? Beijo para vocês. Até a próxima live. Nos vemos nos stories e tchau. Tchau, tchau, gente.